Fala pessoal, que alegria estar aqui com vocês nesse último dia do nosso curso grátis. Primeiro aí, curso grátis, né, completaço e com atualização sobre processo de enfermagem e que inclui Nanda, NOC e NIC, né? E que tá aqui no seu canal, no meu canal do YouTube para você de forma grátis, né, para você aí mastigar o conteúdo, estudar o conteúdo. Tem algumas novidades para vocês ao final dessa aula. Fique aí até o final. Essa é bem mais curtinha, né? A tendência é isso mesmo, né? A NIC a gente vai fechar aqui, né, com chave de ouro mesmo, nesse sentido de ser uma aula mais rápida, mais fluida, mais tranquila, beleza? Para você aí fechar o seu conhecimento e, claro, eu te direcionar, beleza? Vamos nessa, estamos aí no nosso último dia. Nós falamos sobre o processo de enfermagem. Se você não acompanhou, as aulas ainda estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Até o final desse curso, essas aulas estão disponíveis para você maratonar aí processo de enfermagem e as etapas, tá? Que estão lá na resolução 736. Coloquei aí um apanhado geral, uma aula de 1 horinha aí para vocês sobre essa atualização. Nanda 2024-2026, os principais tópicos relacionados a esse sistema de classificação e as atualizações também da Nanda 2024-2026. A aula também de 1 horinha para você que acompanhou junto comigo, tá com dúvida, se achou que a aula foi muito rápida, volta lá que ela ainda está disponível. NOC também, nossa aula de ontem, tá? Foi uma aula aí de mais ou menos 40 minutos, já trouxe as atualizações também para vocês da NOC 2024, tá bom? E hoje nós vamos falar da NIC, nossa quarta aula, né, para a gente fechar aí esse conhecimento, beleza? Pessoal, é isso. Quando vocês estão olhando aqui na tela, nós já temos a 8ª edição da NIC, tá? Nós já temos a 8ª edição da NIC, esse livro verdinho. Mas a gente ainda não tem, ou pelo menos, gente, eu fucei, eu não achei essa versão traduzida. Quando a gente fala da NIC, gente, são muitos termos dentro desse livro. O último livro tinha mais de 13.000 atividades, então precisa de um trabalho muito extenso, de uma equipe muito robusta para poder fazer a tradução desse livro, para poder fazer uma tradução fidedigna, acurada dos termos desse livro. Um livro riquíssimo em informação, né? E assim como a NOC, ele é um livro grosso. Lá na NOC nós temos os indicadores que a gente aprendeu ontem e aqui nós temos atividades. Então são diversas atividades para cada intervenção. Então o livro ele se torna mais extenso nesse sentido de termos, né? Então demora um pouco mais a tradução sair desse livro. Ou seja, a gente tem essa versão, é possível comprar esse livro vindo de fora, né? É um pouco mais caro, né? Eu estava olhando, né, em algumas opções de compra, mas a gente compra ou por euro ou por dólar, né? Então, e não compra traduzido, o livro vem aí em inglês, tá? E essa é a 8ª edição. Beleza? E o que que a gente tem? Vamos só pegar um apanhado da NIC, vamos saber o que que é a NIC, Nursing Intervention Classification. Essa classificação, então, é a classificação que traz cuida dessa palavra, intervenções, tá? Intervenções para a nossa área de enfermagem, mas ela é tão rica, e a gente não sabe do ouro que a gente tem, que outras profissões em outros países estão utilizando essa linguagem padronizada. Inclusive, no início do livro fala que é uma linguagem padronizada que pode ser usada, essas intervenções podem ser usadas para outras áreas de formação da saúde, como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas. O quão rica é a taxonomia, o quão rica é de informações e intervenções que a gente pode utilizar. Gente, tem intervenções de diversas linhas, né? Musicoterapia, muitas linhas de práticas integrativas, tá? Dentro do livro da NIC. Então, sendo utilizado aí por diversas áreas e muitas vezes a gente não sabe o ouro que a gente tem. Como que essa linguagem, então, nasceu? O que que significa isso? É muito interessante, eu achei tão interessante aqui
a história dessa logo, que eu vou trazer ela para vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente estudou até agora sobre Nanda, sobre Enoch. Essa folhazinha, que é a logo do livro, inclusive, né, que a gente olha aqui, em todos os livros a gente tem aí na capa essa logo, a folha é uma réplica exata, né, de uma folha que tem lá numa árvore no Jardim Botânico de Linnaeus, lá na Suécia. Então, lá na Suécia tem uma árvore no Jardim Botânico que a gente tem essa folhinha aqui, é uma réplicazinha dessa folha. Aí, na época lá que eles estavam estudando sobre o nascimento da Nick, quando estava nascendo a Nick, eles estavam pensando em como seria uma logo, né? Aí a folha, essa folha foi apanhada por um artista lá na Suécia e esse artista fez a impressão em um vaso e fez a impressão da folha nesse vaso. Esse vaso, coincidentemente, na época que eles estavam buscando uma logo, foi dado de presente a um membro da equipe da Nick em 1990. E eles estavam atrás de uma logo. E lá no Jardim Botânico de Linnaeus, quem que é Linnaeus? Carl Linnaeus, ele foi um grande classificador. Ele que trouxe a ordem aos reinos botânicos e animal. Né? Então, e árvore é o símbolo universal de taxonomia. Então, foi uma linda coincidência. Eu digo, na verdade, que nada é coincidência, né? Tudo é providência. E foi exatamente isso que aconteceu em 1990. Um membro lá da equipe da Nick, né? Que eles estavam ali, estava nascendo ali, né? A Nick, eles procurando uma logo para lançar o livro, recebe esse vaso, né? De um artista que apanhou essa folha, né, essa árvore no Jardim Botânico de um local que de fato ali era o grande classificador, que é Carl Linnaeus, do reino animal, do reino botânico. A gente sabe que taxonomia tem tudo a ver com o reino animal, com o reino botânico, né? E vem aqui para a enfermagem, trazendo essa ordem, essa classificação, essa organização de termos pra gente. Então, foi muito legal quando eu descobri isso. Eu falei, gente, eu tenho que contar isso para os meus alunos, porque isso tem tudo a ver quando a gente fala de classificação, quando a gente fala de taxonomia, né? Surge daí. A NIC, então, é uma classificação padronizada, abrangente, sempre baseada em pesquisa, sempre baseada em evidência, tá? E de quê? De intervenções, que é esse I aqui, que os enfermeiros realizam. Para que serve? Para nossa documentação clínica, para a gente comunicar os nossos cuidados entre ambientes, para a gente integrar dados entre sistemas, para a gente fazer pesquisas de forma eficaz, para a gente medir a nossa produtividade, para a gente avaliar até competências e tem lá no livro Reembolso e Design Curricular. Olha aqui a abrangência mesmo de possibilidades e para que isso serve. Porque muitas vezes a gente não aprende, não tem contato com a NIC nem na graduação. Isso aqui é uma riqueza, né, tão grande para diversas áreas que a gente perpassa na graduação. A gente vai lá na saúde da mulher, na saúde do idoso, na saúde da criança, no neonatal, na UTI e não sabe que esse livro fornece para a gente informações e dados baseados em pesquisa, né, que pode ser abarcado e abranger mundialmente, né, a nossa categoria, e aí a gente passa lá, se a gente for em saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, e pegar o livro em todas essas áreas, a gente vai ter intervenções para o nosso planejamento em todas essas áreas de atuação. Em todas, a gente vai ver no final do livro, vou mostrar aqui no final da aula para vocês, que hoje a NIC ela tem uma abrangência no final de possibilidades de 57 especialidades, né? Tem intervenções direcionadas a 57 especialidades. Né, é o que a gente nota aí também de abrangência. A classificação inclui as intervenções que os enfermeiros fazem em nome dos pacientes, tanto as intervenções independentes quanto as colaborativas. Então, lá dentro do livro, a gente vai ver que tem intervenção que a gente faz de forma independente. A realização de um curativo, a realização de uma aplicação de uma pomada, uma avaliação clínica, e tem também intervenções que a gente faz de forma colaborativa, né? Aplicação de uma medicação, enfim, né? Ou uma orientação relacionada a tal coisa com o nutricionista. Então,
tem ações independentes e tem ações de forma colaborativa. Lembra dos padrões de cuidado que a gente viu lá na resolução? Esses padrões de cuidados, eles são baseados naquele modelo tripartite, né, que a gente estuda mundialmente. Então, mundialmente se entende que a enfermagem tem padrões de cuidado independentes e tem padrões de cuidado de forma colaborativa e protocolares, né, como a gente viu. Então, aqui fala dentro do livro isso também, tanto os cuidados diretos quanto também os cuidados indiretos. Aqui são as edições que passaram, né? A primeira edição foi lá em 1992, né, do livro, aí foi indo, atualmente nós estamos na 8ª edição, traduzida é a 7ª edição, né, que pode aparecer em prova de concurso até o momento, porque tem essa tradução, ela é de 2020 a 2023, porque o livro ele se atualiza ali de 4 a 6 anos. Por que esse intervalo 4 a 6 anos? Exatamente porque tem esse período aí de tradução, né, de tradução, em especial a NIC, que eles fazem um trabalho, né, numa escola, e envolve muita gente para fazer esse trabalho, essa tradução, uma força-tarefa de fato para fazer isso daí. Aqui algumas das últimas versões, essa de 2013, tinham 554 intervenções. No livrinho de 2018, tinham 565 intervenções, tá? Atualmente, nós temos mais de 600 intervenções, tá? Nesse livro de 2023, não está traduzido, mas nós temos mais atualmente de 600 intervenções. Mais precisamente, vou falar, acho que 613, tá? Como que é a taxonomia da NIC? Lembra daquela organização das gavetas? Que tem na NANDA, que tem na NOC. Na NOC tem diversos níveis. Aqui, quais os níveis que a gente tem? Nós temos os domínios, nós temos as classes, dentro das classes nós temos as intervenções e dentro das intervenções nós temos as atividades ou ações. Ou seja, intervenção é diferente de ações/atividades. Perceba que a intervenção é algo um pouco mais global do ponto de vista de tratamento, tá? Então, quais são os níveis da NIC? Domínios, classes, intervenções e atividades/ações, beleza? Os domínios da NIC estão aí. Vamos entender um pouquinho melhor essa diferença de intervenções e atividades? Perceba, a gente tem um diagnóstico de enfermagem, risco de sangramento excessivo evidenciado por terapia trombolítica. Ele tem esse risco de sangramento. Quando a gente fala de uma intervenção, intervenção é um tratamento mais global. O que eu quero com esse paciente do ponto de vista de tratamento, né? Eu quero controlar o sangramento dele. Então, eu vou fazer um controle da terapia trombolítica. Isso aqui é um tratamento, uma terapia. Dentro disso aqui, eu tenho as ações que eu vou fazer para controlar. Então, vou conseguir imediatamente um exame de cabeça por tomografia, vou obter uma oximetria de pulso, vou monitorar continuamente o ritmo cardíaco. Aqui são as ações, aqui são as atividades. Perceba que elas começam sempre com um verbo no infinitivo. Obter, conseguir, fazer, monitorar, acompanhar, tá? A intervenção, ela é um tratamento mais global. O interessante da gente ver esse esquema aqui é que quando a gente fala das prescrições da assistência de enfermagem, o que vai para a nossa prescrição? Vão as nossas ações, vão as nossas atividades, tá bom? Claro que quando a gente leva aqui as ações para a nossa prescrição, a gente faz um raciocínio, um caminho aqui mental, né? Antes da gente levar as ações para lá, a gente faz um caminho mental de algo mais global que a gente precisa fazer, de um controle mais global, de um acompanhamento mais global, de uma monitorização mais global e leva as ações para dentro da nossa prescrição. Perceberam essa caminhada e essa diferença na nossa resolução? E eu falei para vocês, ó, lá na frente eu vou falar essa diferença para vocês. Na nossa resolução tem isso aqui. Aí lá fala intervenções, vírgula, atividades, barra ações, porque são coisas diferentes. No nosso planejamento, o que vai para o nosso planejamento? O nosso planejamento, ele não é mais global, que é a nossa terceira etapa do processo de enfermagem, né? No nosso planejamento, a gente leva essas intervenções. Na nossa prescrição, é o desembocar dessas atividades, tá bom? Que deve ser ali
descrito. Então, a NIC, né, nós temos aí 565 na 7ª edição, lembrando que agora na 8ª edição, vou mostrar já já no próximo slide, tem mais de 600. Nós temos 30 domínios, 30 classes, 7 domínios, tá? Tem o domínio fisiológico básico, fisiológico complexo, o domínio comportamental, segurança, família, sistema de saúde e comunidade. Eu vou trazer essas informações aqui dos domínios e das classes da edição traduzida, tá bom? Da edição traduzida, que é aquilo que a gente aplica atualmente, é aquilo que a gente pode vir a aparecer e a gente observar em provas de concurso. Cada intervenção possui um número único. Então, dessas intervenções, elas são codificadas. Eu vou mostrar para vocês aqui já já. Então, vamos lá. NIC 2023, atualmente a gente tem aí os 7 domínios, 30 classes, 614 intervenções. E, obviamente, mais de 13 mil atividades dentro do livro, tá? Aqui a gente vê em um outro formato, os domínios básico, complexo, comportamental, segurança, família, sistema de saúde e comunidade. Olha aqui, então, taxonomia 8ª edição, tá? De 2023. Ó, nós temos aqui, ó, diversas classes, né? Dentro dessas classes, eu queria dar uma ênfase na fisiológico básico e fisiológico complexo, porque cai em prova de concurso, já vi atualmente aparecendo, eles querendo saber intervenções onde fica dentro de cada domínio ou a classe. Então, no fisiológico básico, vai ser ali o controle de atividade e exercício, eliminação, controle de mobilidade, nutrição, conforto físico, autocuidado. Já no fisiológico complexo, vamos notar a diferença. Controle eletrolítico é ácido básico, medicamentos, uma prova de concurso perguntava aqui sobre medicamentos, onde que ficava, a gente tinha que saber que era no fisiológico complexo, neurológico, perioperatório, respiratório, controle de pele e lesões, que a gente vai entrar nisso daqui, termorregulação, perfusão tissular. Então, só de você saber as classes que tem dentro de cada domínio, você tem uma noção dos tipos de intervenções que ali também vão ter nesse domínio, tá bom? Aqui, para vocês verem, dentro do livro, a taxonomia, ou seja, a organização dos termos, ela acontece dessa forma. Então, a gente vê lá, ó, nível 1, domínios, nível 2, as classes, nível 3, as intervenções. Aqui em cima, ó, domínio, família. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó, a gente vai entrar aqui, ó, no domínio, família. Quando a gente entra aqui no domínio, família, ó, a gente vai lá na classe cuidados na gestação e no nascimento dos filhos, ó. Cuidados na gestação e no nascimento dos filhos. A gente entra nessa classe. Aí, dentro dessa classe, todas essas daqui são intervenções. Perceba que as intervenções são todas codificadas. Supressão do trabalho de parto, supressão da lactação, monitorização do feto pré-parto, parto, ultrassom obstétrico, cuidado durante o parto, cesáreo, pré-natal. Olha a riqueza para um enfermeiro, né, na área de neonatal, na área obstétrica. Aqui dentro de cada intervenção dessa tem diversas atividades, beleza? Um outro exemplo, ó, cuidado na criação dos filhos. A gente volta aqui, ó, cuidado na criação dos filhos. É outra classe dentro da família. Então, dentro do domínio família, a gente tem a classe cuidado na criação dos filhos, tá? Aqui é uma outra classe. Olha o tanto de intervenções que a gente tem relacionada até a fases. Então, estimulação do lactente 0 a 4 meses, lactente 5 a 8 meses. Olha, gente, é uma riqueza muito grande, tá? Para a área pediátrica também, muitas áreas, viu, gente? Aqui eu só tô mostrando para vocês duas classes, olha só, tô mostrando para vocês duas classes de diversas classes que a gente tem dentro da NIC. Aí, vamos entrar novamente só para a gente entender um outro domínio. Vamos no fisiológico complexo, tá? Que é o domínio 2. A gente entra no domínio fisiológico complexo. Vamos entrar em uma daquelas classes? Deixa eu mostrar para vocês. Fisiológico complexo. Aí, a gente vai entrar em uma dessas classes aqui, que é o controle respiratório. Dentro da classe, sempre vai dizer o que ela vai ter. Vão ser intervenções para promover a permeabilidade da via aérea e a troca de gases.
Ah, tá. E aí vem as intervenções, ó, o nível 3. Aí, ó, tem todas essas intervenções, oxigenoterapia, monitoração respiratória, irrigação nasal, precaução contra aspiração. E dentro dessas intervenções, aqui é uma intervenção dentro do livro, tá? Aqui é uma gestão, né, de hipertensão, né, um controle de hipertensão. Eu tenho, olha o tanto de atividade que eu tenho dentro de uma intervenção, perceberam? A intervenção ela é codificada, a intervenção tem uma definição e a intervenção tem várias atividades dentro dela. Vamos ver mais exemplos, tá bom? Vamos lá para o senhor Tanaka, né, que é o nosso Roberto Tanaka, lá do livrinho da Nanda, para a gente fazer essa ligação, porque a gente já viu que ele tem um diagnóstico de enfermagem, um dos diagnósticos de enfermagem do Roberto é aquela questão da lesão por pressão, né, que a gente viu. E a gente foi lá na NOC e viu que a gente precisa fazer essa cicatrização por segunda intenção. E como é que a gente vai fazer? Aqui dentro, então, da NIC, se a gente for passando ao fisiológico básico, fisiológico complexo, nós vamos encontrar uma classe chamada controle de pele / lesões. Dentro dessa classe, ó, dentro da classe controle de pele e feridas, né, lesões, controle de pele / lesões, qual que é o objetivo dessa classe? É incluir intervenções para manter ou restaurar a integridade tissular. E aí dentro dela eu tenho o quê? Várias intervenções. Olha aqui minhas intervenções. Vamos ver algumas dessas intervenções da NIC? Controle de prurido, cuidado com lesões de drenagem fechada, lesão que não cicatriza, queimadura, cuidado de lesões por pressão. Olha que especificidade. Olha que especificidade. E aí a gente vai lá dentro do livro procurar quais são as atividades que a gente vai fazer, então, relacionadas ao cuidado com lesões por pressão? Tem outras, ostomias, enxerto, amputação, irrigação, monitoração, prevenção de lesões por pressão, se o diagnóstico for risco de lesão por pressão, né? O que a gente vai ter dentro da NIC? Prevenção de lesões por pressão para fazer essa ligação, tá? Supervisão da pele, sutura, terapia com sanguessugas, tem outras terapias muito interessantes, inclusive dentro do livro, tá bom? Quando a gente entra, ó, intervenção, cuidados com lesão. Perceberam que é mais global? Ela é codificada, essa intervenção. Ela tem uma definição, prevenção de complicações e promoção de cicatrização. E aí vem as atividades, todas em verbo. Remover a cobertura, tricotomizar, monitorar, medir, remover, limpar, papapá, papapá. Perceberam? Professora, eu preciso usar todas essas ações dentro das intervenções? Não, você vai usar as atividades que cabem para o seu paciente. Você vai usar as atividades que têm relação com o que você precisa fazer para ele. O negócio do processo de enfermagem, eu já falei lá atrás, não é quantidade, é qualidade. É você saber de fato o que aquele paciente precisa, é individualidade. É para isso que a gente faz o processo de enfermagem. Eu individualizar para trazer qualidade, para melhorar do ponto de vista do meu paciente. Professor, eu posso usar só uma intervenção? Não, você pode usar só uma, se for o caso, bem específica, cuidado com lesão por pressão. Ou você pode usar mais uma, porque você percebe que esse paciente tem a questão do câncer. Você percebe que esse paciente tem a questão de metástase, que ele está muito fragilizado por conta do processo dele, né, saúde e doença. E então a gente vai botar outra intervenção relacionada à pele sobre conforto. Aí eu vou lá e incluo, nesse diagnóstico eu posso incluir uma intervenção sobre conforto para o nosso paciente. Olha que interessante. Posso botar uma intervenção bem direcionada, posso colocar 2, 3, quantas couberem para o caso daquele paciente, tá? Para a situação daquele paciente. Por exemplo, autocuidado, né? É uma situação específica, eu percebo que o paciente consegue ter um processo de autocuidado, é uma reabilitação, então eu vou colocar aqui um cuidado com lesão e vou incluir um autocuidado também para ele. Então é isso, esse é o segredo, essa é a beleza do processo de enfermagem. Isso a gente já faz. Você não concorda comigo? Você não faz isso aí? Quando você está diante de um Roberto, de um Roberto aí no seu
na sua unidade de saúde, quando você está diante de um Roberto aí na sua clínica, quando você está diante dele aí na sua unidade, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui. Você vai avaliar ele, você vai fazer o curativo dele, você vai avaliar uma melhor cobertura. Antes disso, você já pensou que você quer cicatrizar. Antes disso, você já quer o conforto para esse paciente. Você já está envolvendo a família, você já chamou ali uma psicóloga, você já está fazendo tudo isso. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma linguagem padronizada. É uma linguagem padronizada que a gente pode incluir isso aqui no nosso cuidado para trazer riqueza, para trazer base em evidência que a gente viu. Tudo isso aqui envolve pesquisa. Não tem uma palavra aqui dentro do livro que é colocada sem pensar. Toda a equipe da Nanda, da NOC, da NIC, todos os escritores, os editores, os tradutores pensam em cada detalhe. E aí a gente, ao invés de fazer uma coisa ali, né, sem um padrão, a gente traz um padrão, a gente traz uma organização melhor aqui para o nosso cuidado, para a nossa assistência. E aí eu trouxe para vocês também esse que é o cuidado com lesões por pressão. O que é isso aqui? É uma intervenção. A gente sabe que o diagnóstico dele é lesão por pressão no adulto. Nós vimos que a gente quer como resultado que a cicatrização por segunda intenção, tá? E aí a gente vem cuidados com lesão por pressão, o código aqui dentro do livro. Qual é a definição dessa intervenção? Facilitação da cicatrização das lesões por pressão. E aí vem as atividades que estão lá dentro do livro, tá? Ao lá descrever as características, a gente já faz, né? O estádio que tá, localização, se tem que sudato, tecido, isso aqui inclusive são os indicadores que a gente vai acompanhar na NOC. Eu vou fazer uma monitorização. Aí você vai ver o que cabe. Ah, não cabe desbridar, então não vou colocar isso aqui, né, lá dentro do meu caso. Inclusive você é aluno de graduação, isso aqui para caso clínico, né, vai surpreender os seus professores aí da graduação se eles já não pedem para vocês utilizarem, tá? Então, a NIC realmente surpreende. Ó, a limpeza, notar as características, aplicar, nananã, tá? Eles tentam fazer com que a linguagem fique o mais abrangente possível do ponto de vista mundial. Mas, professora, tem uma ação, uma atividade que eu faço que não tá no livro. Coloca que você faz. Inclusive no seu registro, na sua documentação formal é a que você faz, tá bom? Aí não faço nada disso aqui, não tem nada disso aqui na minha prática. Então coloca lá o que você faz na prática. Tá usando a NIC, busca aqui o que é o mais próximo. Por exemplo, claro que a gente aplica uma cobertura conforme apropriado. Claro que a gente aplica um curativo conforme apropriado, né? Claro que a gente vai monitorar para sinais e sintomas de infecção da ferida. Óbvio que a gente faz isso. A gente vai fazer um posicionamento do paciente se ele está internado, né? Que ali a gente vai usar uma escala. Ah, se o paciente está internado, a gente vai usar um leito, um colchão mais adequado, que traga ali mais conforto e possa prevenir outras lesões. A gente vai usar um equipamento no leito que proteja o indivíduo. Tudo isso aqui a gente vai acabar utilizando, tá bom? Então, né, pra gente aí fechar, né, com chave de ouro esse processo desse curso, vamos fazer um apanhado aqui na nossa cabeça, tá? Da NIC e de tudo que a gente passou até agora de conhecimento. Quando a gente vê aqui uma tabela, a gente vê que a gente foi lá e aprendeu os diagnósticos de enfermagem. A professora deu uma ênfase na Nanda, porque é a mais utilizada, não precisa de licença para colocar no prontuário eletrônico, né, e vocês utilizarem, tá? Então você pode utilizar a Nanda com as codificações aí. A NOC e a NIC precisam de licença atualmente, então a Nanda, como ela tem uma maior abrangência, ela é mais cobrada também em prova de concurso, eu dei uma ênfase aí na Nanda. E aí a gente foi lá, né, e achou um diagnóstico de enfermagem. Professor, o paciente pode ter 10 diagnósticos para cada um. Eu vou traçar o resultado das intervenções? Sim, porque para cada diagnóstico é diferente o resultado que você espera alcançar e são diferentes as ações. Quando você faz o apanhado geral de todos os diagnósticos, por isso que o planejamento envolve priorizar, porque muitas vezes o paciente vai ter 10. E, obviamente, posso em cada diagnóstico ter mais de um resultado. Em cada diagnóstico vou ter várias ações, várias atividades. Então, você precisa saber o que realmente o seu paciente precisa e priorizar, para que não fique algo muito extenso,
né, cheio de coisas ali que vocês não fazem na prática, mas que seja real, que seja execuível, que seja possível de você executar e de documentar, tá bom? Que seja um guia mental. Isso aqui é um guia mental, um guia intelectual lá para a sua prática. Então, lesão por pressão no adulto. O que eu espero alcançar? Uma cicatrização de ferida segundo intenção. Ah, e eu espero alcançar conforto. Você inclui aqui o resultado, tá? Intervenções, barrações. E aqui em verdinho é a intervenção, ó. Cuidado com lesões por pressão. E em vermelho eu coloquei algumas atividades que eu puxei lá de dentro da NIC, daquele slide maior, eu puxei essas intervenções e coloquei algumas delas aqui do ponto de vista de você entender que não preciso de todas e pode ser que sim, você utilize todas, tá bom? Aí eu trouxe aqui alguma dessas atividades. Aqui em um outro formato, vocês perceberem aqui a evolução do processo de enfermagem usando uma linguagem padronizada, tá? Aqui, né, Nanda, aqui NOC, lembrando que NOC eu acompanho em um contínuo, esses indicadores, olha que riqueza, eu tenho aqui a NOC, mas o que eu vou acompanhar? Granulação, formação de cicatriz, tamanho, drenagem, eritema, coloquei alguns dos indicadores, por quê? Quando eu for aplicar minhas ações, aqui, ó, cada vez que eu trocar esse curativo, eu vou observar granulação, formação de cicatriz, tamanho, drenagem. Por isso que o NOC é num contínuo, né? Que eles chamam ali, é num contínuo, para eu saber se isso aqui está sendo eficaz. Para eu saber se minhas ações eu preciso mudar, se elas estão, né, indo na linha correta, se está tudo ok, beleza? Como eu falei para vocês, como que eu uso o livro, né? Assim como na NOC, a NIC, ela tem a taxonomia na parte inicial, fala de estudos, tem parte falando de raciocínio clínico, é muito rico o livro, dá um outro livro. A parte introdutória da NOC e da NIC é um outro livro. Assim, daria um outro livro que eu quero dizer, né? Fora a organização ali dos termos taxonômica. Então é muito, muito legal. Traz as gerações do processo de enfermagem, fala de raciocínio clínico, fala de estudos com a NOC no mundo inteiro. A NIC é a mesma coisa, fala de estudos com a NIC. Tem várias perguntas, que são as perguntas que a gente faz no dia a dia. Como que eu uso o papapá da NIC? Tem NIC na pesquisa, tem NIC tem várias perguntas com respostas, né, no início do livro. E aí, durante o livro, a gente vê todas as intervenções em ordem alfabética, assim como na NOC. Então, por exemplo, cuidado com lesões por pressão, você vai lá no C, tá? Você vai lá no C, eu esqueci o livro em casa, né? Pra vir gravar, eu esqueci o livro em casa. Aí eu falei pro meu marido, amor, me manda aí, o livro tá aí, tá em tal lugar. Ele falou, tá. Aí eu falei, olha, em ordem alfabética. Você vai lá em cuidados, aí lá no C, tá? Ele rapidinho ele achou. Cuidados com lesão por pressão. Ele tirou uma foto para mim, foi o que ele fez. Então ele foi lá, rapidinho ele achou, e aí assim a gente acha. Lá no início do livro a gente tem a taxonomia. Eu até digitalizei nessa taxonomia, que é essa parte de todos os domínios, as classes, as intervenções que tem cada uma, e eu, inclusive, deixo no meu curso completo, né, essa taxonomiazinha digitalizada, que é uma parte do livro só mostrando, tá, os domínios, as classes e as intervenções que existem dentro do livro, né, lá dentro do meu curso completo eu deixo essa parte digitalizada, porque é super difícil a gente achar, é um processo de educação importante para que todos tenham esse acesso, são pouquinhas páginas, né? Mas você tem esse pensamento, pelo menos das intervenções que a gente tem dentro do livro, né? No caso aí, a digitalizada 565 da 7ª edição, tá? Aí, no final do livro, depois ali de todas as intervenções por ordem alfabética, vem algo interessante, que eles separam as intervenções essenciais para áreas de especialidade. Atualmente, na 8ª edição, eu vi que existem 57 especialidades já descritas ao final do livro, tá? O que a gente tem na 7ª edição, aqui eu trouxe algumas, são essas áreas de especialidade. Para cada área de especialidade, enfermagem de bordo, dermatológica, em acampamento, anestesiologia, né, HIV, estomaterapia, diabetes, cada uma dessas áreas aqui, ó, de especialidade, você às vezes até já se identificou, saúde da mulher, radiologia, muita gente, lesão de medula, muitas áreas de especialidade. Dentro de cada área de especialidade dessa, ele vai, assim como o LANOC,
propor as intervenções de dentro do livro. Então, a gente não precisa nem fazer por exemplo, eu sou da área, eu trabalho com enfermagem no parto. Eu não preciso nem fazer um levantamento ali de quais são as intervenções dentro do livro sobre isso, porque aqui o livro dá lá no final, né? Então, assim, eu trabalho com enfermagem no parto, aí eu vou lá, procuro enfermagem no parto e ele já me dá todas as intervenções relacionadas à enfermagem no parto. Eu trabalho com terapia intensiva, eu não preciso nem ficar lá no livro procurando todas as intervenções que eu vou usar dentro da minha terapia intensiva. Você que é o chefe, o líder aí do setor, tem lá no final do livro todas as intervenções que você pode utilizar, tá? Obviamente, dentro dessas intervenções, eu tenho as ações e atividades, tá? Que aí eu entraria dentro de cada um, oxigenoterapia, enfim, né? Cada uma dessas aqui, ensino, aspiração, enfim, né? Para entender quais são essas atividades, porque essas atividades que entram na nossa prescrição. É um trabalho, né? Às vezes é um trabalho extenso, que já ajuda bastante a gente, mas se você quer aprimorar as ações do seu prontuário eletrônico, aprimorar ações do seu prontuário eletrônico que vão para a prescrição, isso aqui ajuda bastante, porque base em evidência, referência importante na nossa área, referência base de intervenções para gente, beleza? Aqui estomaterapia, para quem tem consultório, e como que eu vou aplicar? Tá aqui as intervenções, tá? Que você pode utilizar, vai pegando as atividades de dentro dessas intervenções, vai fazendo um material que você vai usar esse material aí dentro do seu consultório, da sua clínica, essas atividades, as mais comumente utilizadas aí na sua área, no seu trabalho, enfermagem e emergência, gente, tem cuidados forense, anafilaxia, só para mostrar para vocês como é legal, como é interessante a reposição volêmica, tá? Como é interessante dentro do livro e como é grande, ó, é extenso, tá? Assistência no banho, no caso de queimados, regulação da temperatura, supervisão da pele, muita coisa bacana, dermatológica, tudo voltado aqui para a parte de lesões, feridas, enfermagem forense, olha que legal. Inclusive, eu tenho um curso 12 casos clínicos, que um dos casos clínicos é forense. Muito legal, porque tem diagnóstico de enfermagem, tem resultado e tem, olha o tanto de intervenção da DANIC, então eu fiz um dos meus casos clínicos lá, foi forense, olha que legal, enfermagem forense, cuidados pós-morte, né? Olha que interessante, cuidados para o paciente falecido e a família, tá? E para gente fechar com super chave de ouro, claro que eu não posso deixar você que ficou até o final aí sem ganhar nada, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, você que ficou até o final aqui, deixa eu só dar esse último slide. Os sistemas de classificação proporcionam dados de maneira que as contribuições feitas pela enfermagem para o cuidado em saúde sejam documentadas e se tornem visíveis, porque não adianta a gente fazer. A gente tem que documentar o que a gente faz, senão a gente não fez. Não tem como provar que a gente fez. E a gente tem que documentar bem documentado. A gente tem que documentar a partir de um padrão, a partir de uma base, a partir de evidência, senão fica uma documentação vazia. Então você fez, você tem que saber documentar e você tem que, de preferência, até na resolução fala, né, se sugere fortemente um sistema de classificação para que a sua documentação seja eficaz, se de fato mude ali o que o paciente precisa que seja mudado, tá bom? Pessoal, essas são minhas redes sociais, tá? Eu quero dar para vocês o seguinte, quando não tô com curso aberto, tá? Não tô com curso aberto agora, meu curso vai abrir em março, tá? Em março eu vou abrir o curso, que são esse aqui, vou abrir o processo de imagem atualizado, tô terminando as atualizações, as aulas bem arrumadinhas para vocês lá. Quando eu abrir o curso, para você que ficou até o final, só para vocês aí que vão ficar sabendo disso aqui agora, tá? Eu vou dar um cupom para vocês. Esse cupom vai ser de 20%. Se você for lá comprar o meu curso em março, tá? O meu objetivo desse curso grátis não é vender esse curso aqui, mas se você for lá comprar, é ficar aqui um material grátis e de qualidade para você, tá bom? É um material grátis de qualidade. Se você gostou do material, é top, né? Quero aprofundar, vai ter um módulo de Nando, um módulo de CIP, inclusive, tem caso clínico, gostei, vou lá, professora,
Você vai comprar meu curso, eu vou te dar um cupom então, tá bom? Esse cupom é NNN20, tá? Para você ganhar 20% de desconto lá no meu curso de processo de enfermagem atualizado quando ele sair, beleza? Mas aí como é que eu vou saber, professora? Me acompanha lá no Insta, tá bom? Professora Polly, fica me seguindo aqui, continua aí seguindo no meu canal do YouTube, porque eu tô aí com a previsão de jogar mais vídeos grátis aqui no canal do YouTube para você se munindo de informação que deixa o seu cérebro realmente ali bombado. Não é informação vazia, tá? Eu quero trazer informações boas e de qualidade para vocês aqui no meu canal do YouTube e também lá nas minhas outras redes sociais. Eu sou a professora Polly e eu quero ajudar a transformar vidas através de um conhecimento de qualidade. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do meu curso. Dá uma moral lá no Instagram, tá? Curte aqui também o vídeo se você gostou, me segue aqui no canal, tá? E também ativa o sininho para quando sair um vídeo meu, você consiga ver lá na hora e assistir, tá bom? Beijão, pessoal, eu adorei dar aqui esse curso para vocês, espero também que vocês tenham gostado e espero o feedback de vocês. Um abração!